Boa noite, Ricardo, boa Olá, noite, Camila. pessoal. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo, e você, Ricardo? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E aí, como é que foi o dia hoje? Tudo certo? Tudo tranquilo, cara. Um pouco de correria, mas faz parte, né? Correria, né? Tá certo. Ô, Camila, primeiramente, quero te agradecer, né, por Imagina, estar participando aqui dessa live, você ter aceitado o meu convite. Com imagina. certeza vai ser um bate-papo bem legal aí. Você vai poder ajudar muitas pessoas aí através de suas dicas, através de sua experiência aí de vida, que eu achei bem bacana mesmo. Que legal. Muito, muito bacana, Camila. Poxa, eu que agradeço, Ricardo. Um prazerzaço estar aqui com você, né? Trabalhei com várias dicas, vários conteúdos para a galera também. E eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Poder compartilhar um pouco da minha história, minha e do meu esposo por aqui, né? Todos nós aqui que mudamos de país temos muitas histórias, né? Acho que uma Verdade. coisa que a gente tem em comum é muita história para contar. Legal é que cada história é uma história diferente da outra e é bem legal mesmo, né? Cada um passa uma história Claro, com bem interessante. certeza. E obrigada aí todo mundo que está aqui, do seu perfil também, para acompanhar a gente, né? Poder participar aí junto com a gente, colocar dúvida, enfim, gente, estamos aqui para contar, né, Ricardo? Isso aí mesmo, é verdade, Camila. Top! Tamo aí, vamos lá. Camila, vamos lá então, vou fazer umas perguntas para você aqui hoje, né? E esse intuito dessa live aí é para você compartilhar um pouco da sua experiência aqui para nós, né, para o espectador que está assistindo. Tem muita gente, eu sei que hoje, muitas mulheres também, né, que se espelham em você, na sua história, que não te, se não te conhece ainda vai se espelhar, né? Eu acho que vai ser difícil não conhecer você, acho que todo mundo tem interesse na França, conhece a Camila em Paris, mas mas será bem legal, né, às vezes eu falo minha história aqui, dou dicas, né, mas às vezes as mulheres, né, gostam de se espelhar mais em mulheres, né, e eu tenho certeza que sua história aí vai impactar muita gente. Mas Pô, Camila, vamos começar do começo, né? Como eu digo, começar do começo. vamos. Fala para nós como tudo começou essa história de França, de vinda para França, a ideia de vir para França. Conta para nós um pouquinho dessa história para nós. Se apresenta primeiramente, né, para quem a gente conhece ainda. Claro, claro, gente. Então, eu tenho meu perfil hoje de Instagram, né? Tô aqui na França, em Paris, já há 4 anos. E essa história toda começou, na verdade, nunca ter. A gente, eu e meu esposo, né? Na época a gente namorava, a gente nunca, há 4 anos atrás, a gente não imaginava nem mudar de país. Né? Minha mãe tá aqui, oi mãe. Tá aí? Ah, Aquele momento mãe e filha, Ricardo, desculpa. tá. Normal. E então a gente nunca foi aquele casal que falava vamos mudar, vamos trocar de país, vamos fazer a nossa vida em outro canto, né? Essa história começou quando a gente ainda era namorado, eu e o Gustavo. E a gente, na época, tinha um casal de amigos, no caso, eles eram um casal franco-brasileiro, né? A minha amiga de faculdade, porque de formação eu sou psicóloga, né? Então, eu estava formando no curso de psicologia ela também, ela conheceu o marido dela e tal, então ela mudou, veio para cá, para a França, e nas idas deles ao Brasil, a gente bateu esse papo. No caso, meu esposo tinha a cidadania italiana, né? Desde sempre, desde pequenininho, da família, né? E como ele era da área de engenharia de computação, que é uma área que contrata muito bem quem desenvolve aplicativos para iPhone e tal, né? Essa parte mais tecnológica, no mundo todo contrata muito bem. E aí, o que que acontece? O esposo dela, né, francês, mas que fala muito bem português, começou a comentar com a gente a história de que a gente podia tentar vir, porque o trabalho do Gustavo ia ser bem remunerado, a estabilidade do país era boa e tal e coisa. E aí a gente começou a pensar isso, a pensar bem nessa história, né? A gente falou, cara, e se a gente fosse tentar lá ver o que que rola? Sei lá, uma nova oportunidade. Na época a gente não tinha um emprego, Ricardo, que a gente estaria largando, sabe? Tipo, um emprego que já estaria construído, sabe? Eu e ele tinha saído da faculdade, da pós, eu fiz uma pós-graduação, inclusive, antes de vir para cá, né? Então, assim, a gente não tinha, profissionalmente, a gente não tinha um caminho estabelecido, sabe? Tipo, ai, tô largando a empresa, um carro, uma casa comprada, sabe? A gente tinha 27 anos, Uhum. estava começando a vida, Começo da né? vida, carreira. E aí a gente falou, cara, eu acho que isso pode dar certo. A gente começou a pensar, fritamos essa ideia durante um mês. E aí a gente foi vendo que era muito possível, né? Começamos a dar uma olhada na questão da documentação. E a gente falou, bom, então vamos tentar? Vamos. Aí a gente noivou. Não, vamos noivar, casar, né? Já vamos sair daqui casado por conta da documentação. Eu precisava
da entrada na documentação justamente por ele ter o passaporte italiano, né? E eu ficar legal aqui também. E aí a gente começou a ver todo esse trâmite e fomos fazer aula de francês para não chegar tão cru aqui, né? Porque é aquela Sim. história, né? Você fala, cara, mas olha pra você ver, Ricardo, a gente não tinha ideia, a gente não tinha um sonho, a gente nunca tinha vindo para Paris, a gente nem sabia como é que era isso daqui. Assim, hoje eu olho para trás e falo, que doideira que deu nos dois, entendeu? Qual que foi a formiga que mordeu ali os dois? Porque a gente ficou muito. Assim, a gente veio com a intenção de tentar. Então a gente não tinha assim aquela coisa, não, a gente vai para lá, a gente vai ter casa, a gente vai morar lá eternamente e ser feliz para sempre, sabe? Não era isso que estava na nossa cabeça. O que estava na nossa cabeça era vir para ver se a gente se adaptava, para ver se a gente conseguia também crescer profissionalmente, ter uma experiência pessoal também diferente, né? E querendo ou não, assim, a gente, na nossa época, 15, 16 anos, não era comum intercâmbio. O intercâmbio veio um pouquinho, né? O pessoal, assim, tinha mais foco de sair do ensino médio, fazer o intercâmbio é um pouco mais recente a história, né? Então, quando a gente falou, ah, vamos tentar e tal, essa coisa do intercâmbio já estava mais em alta, né? Então, assim, ah, vamos ter essa oportunidade, vamos ver como é que rola. E a gente veio, cara, a gente veio com 4 malas de 32 quilos na época. E, assim, sem saber muito o que, nos aguardava, né? Sem ter Veio uma meio dimensão. na surpresa, né? Sim, Veio. exatamente, Não, mas bacana. exatamente. E vocês são da onde aí do Brasil? É do Brasil, né? Do Brasil. Sim, o Gustavo é de Campinas, que eu acho que alguém falou de Campinas aqui. É, Campinas, é. Gustavo de Campinas e eu sou de Paulínia, minha família é de Paulínia, que é do lado de Campinas, porque Paulínia é menor, né? E aí a gente veio do interior de São Paulo, né? Na verdade. Entendi, não, não, bacana. E você, então, vocês não cogitavam, assim, sair do Brasil para nenhum outro país, por exemplo, os Estados Unidos, o que muitas pessoas querem ir Portugal. Então, veio a surpresa mesmo que veio através dos seus amigos aí, veio a ideia da França. Foi através da dica de um Sim, amigo foi, de vocês. foi aquela coisa assim, nossa, tem uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional, que a gente já meio que sabia, né? Porque no caso até o esposo da minha colega é engenheiro mecânico, no caso, né? Então ele já sabia um pouco da área, como era. Ele falou até pra gente que dentro de Paris era até melhor do que fora, né? A gente sabe que a França, o meio de Paris, no meio da França é Paris, que as coisas têm um movimento maior. E a gente nunca teve essa intenção, assim, a gente brincava, vamos dizer que não falava, Ricardo, a gente brincava com a história do Canadá, né? Ou é Canadá ou é Estados Unidos, geralmente é esses dois aí que a gente fica de olho, Verdade. né? Só que era aquela coisa, ah, já pensou, se a gente morasse no Canadá ia ser legal, sabe? Mas nunca a gente. E isso é engraçado, toda vez que eu conto no meu perfil, as pessoas meio que tomam um susto, né? Como assim que você mora num lugar que você nunca sonhou na vida? Porque as pessoas Foi, acham que isso daqui é muito sonho, né? Tipo, nossa, você foi um sonhou, comparamento. Verdade. tal, né? E eu acho que o sonho a gente foi vivendo, né? Foi vivendo. Então, hoje a gente vive o que a gente um dia sonhou para nós dois, sabe? Mas nunca Mesmo, foi. não sei se foi consciente, mas mesmo inconsciente, vocês sonhavam. Exato, exato. Então, e veio muito dessa coisa da gente querer estar junto, conquistar coisas juntos, né? Eu penso assim, Crescer, né? Crescer. sim, crescer junto. Muita coisa deu certo por conta disso, porque a gente tava no mesmo, sabe, assim, mesmo nível que a gente fala, né? Então os dois estavam deixando ali vamos ter um caminhar, né? Que todos nós conhecemos no Brasil, que a família tá junto, parará, parará. Bom, vamos junto lá, ver o que rola dessa história toda. E a gente veio junto, viemos com medo, com insegurança, com incerteza, com um monte de dúvida, com muita animação, ao mesmo tempo com muita dúvida, né? Assim, houveram vários momentos, assim, do jeito que eu falo, parece que, chegamos, e aí pá, os medos sumiram e a gente Sumiu, hoje está não, muito fica assim. feliz. Mas teve muito medo, muita preocupação, e ter família longe, né, Ricardo? Você também sabe como é, né? Então envolve todo mundo junto, né? Não é só a nossa mudança, né? Não, é verdade, porque eu sempre falo, né? O pessoal sempre vem perguntar, né? Quer saber, vamos dizer assim, tem pessoas que querem vir, quer chegar com trabalho, quer vir com moradia. Eu falo, é aventura, né? Sair para fora, pro exterior, é uma aventura. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem que, se você tiver contato, sentir que você tem que fazer um preparamento, né? E ganhar o mundo. E porque é uma aventura, né? Nós, acho que todo mundo passou por isso, né? Foi, não sabia, veio meio no escuro.
e depois, com o passar dos tempos, vai vendo, vai clareando, né? E vai aprendendo. Não, mas vai ser bastante legal mesmo. Ô, Camila, fala pra nós, como foi esse processo, né? Você já falou, mas mesmo o processo de vinda para a França, você, né, você já explicou para nós aí, foi meio repentino, então, decidiu e coisa de um mês vocês viram para cá, vieram. Sim, é um pouco do processo, você fala, né, do Isso. burocrático, né, mais ou menos assim. Também, pode ser, pode ser. Aham. Então, a gente ficou fazendo a preparação do nosso documento junto com aulas de francês e casamento junto. Isso é um ponto importante, porque o meu estudo de francês, gente, foi muito corrido. Muito, muito corrido. Tipo, era a gente estudando, fazendo documentação e casando, sabe? Então a cabeça tava assim a 1 bilhão, sabe? Era muita coisa acontecendo. Mas eu acho que a gente deu o nosso melhor dentro do que a gente podia, né, nessa fase de preparação. E o processo burocrático envolveu bastante coisa assim, por exemplo, com relação à parte mais do meu esposo, né, que ele já tinha passaporte italiano, então a gente teve que mandar a documentação de casamento, tanto que a gente casou no civil com 2 meses de antecedência antes do religioso, né? Justamente para a gente ter o papel do civil, para a gente enviar para o consulado italiano, né? Dizendo que aí afirmando que eu sou casada com italiano e tudo mais. Então, assim, e aí quando eu cheguei na França, que eu dei entrada no meu Tri de Séjour, que hoje é um documento que eu tenho, né, para me manter legal dentro do país, eu preciso desse documento, o Tri de Séjour. Então, assim que eu cheguei aqui, eu dei entrada no Tri de Séjour. E foi um parto, né, cara? Porque essas coisas de documentação demora. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Eu peguei meu TDCJUR de cônjuge hoje. Eu fico aqui justamente pela justificativa de que meu esposo está aqui, trabalha aqui, né? E tal. Mas assim, foi um ano preparando, um ano estudando, um E, ano vendo como é que ia ser, conversando muito com os nossos amigos, né? Que foram esse casal aí, que inclusive nos acolheram, porque quando a gente veio, a gente não tinha. A gente não tinha visto aluguel. No caso, a gente nem podia ver aluguel porque o Gustavo não tinha trabalho, né? Ele conseguiu o trabalho dele aqui. Então a gente e não depois de veio quanto para. tempo ele conseguiu o trabalho? Ele Chegou. conseguiu o trabalho com uns 2, 3 meses. É, mas eu acredito, Ricardo, que ele conseguiu um pouco com essa Na, velocidade por conta da área dele. na mesma Eu não área sei que ele se as trabalhava no Brasil. eu não sei se as demais áreas, a não ser. Porque assim, eu também trabalhei aqui. Acho que você vai perguntar disso, né? E assim, a área dele realmente contrata bem, né? Eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta e tal. Eu falo, gente, a área de TI, a área TI, ó. de tecnologia, E realmente. só para e vocês, vocês falavam francês, chegou aqui sem falar francês, como que foi esse processo? Então, muito, muito difícil. A gente não falava francês assim. A coisa do francês, eu não sei se você concorda comigo, mas o negócio do francês é ouvido, né? Então, quando você se adapta, quando você tem um ouvido muito mais adaptado a ouvir o francês, você consegue entender muito mais rápido. Então, assim, até o jeito como a gente estudou no Brasil não é como a gente escuta aqui. É Totalmente diferente, né? totalmente diferente. Então, a gente estudou, tal, casando, correndo, vendo documentação, chegamos aqui, parece, pra gente parecia chinês, né? Então, assim, eu lembro assim do dia que meu esposo tinha que ir pro trabalho e a gente tinha pedido do IKEA, né? As coisas aqui para casa, o sofá, a mesa, essas coisas, e eu fiquei sozinha para receber. Ricardo, o pessoal chegar aqui, pensa numa pessoa que faltava desenhar assim no quadrinho, porque eu não sabia falar, né? E assim, eu tive todo um entrave com a língua também, né? Porque eu percebia que eu não conseguia me comunicar e eu fui me fechando, tipo, com vergonha, com medo, sabe? Eu tive toda essa fase também. Então foi bem difícil, mas no começo a gente não falava. Tanto que o Gustavo, por isso que eu falo que ele conseguiu também o emprego, não porque ele falava e sabia de tudo aqui, não. É porque realmente é uma linguagem, né? O trabalho dele é uma linguagem universal, né? Então No quem caso, ele usou qual língua? O inglês para trabalhar no trabalho, no serviço dele? Como que foi o seu marido? porque programação de computador é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos e no Brasil, É um né? padrão. É padrão, é uma linguagem padrão de computador, né? E então ele podia, por mais que ele não entendia tudo que a pessoa falava com ele ali no trabalho, de pouco em pouco ele foi adaptando o ouvido dele, e claro, a empresa com toda, como diz, atenção, né? Tentando ajudar o máximo que
podia, porque sabia, né? No caso, precisava dele também, né? Ele precisava de um profissional desse, então casou as duas coisas e ele foi se desenvolvendo, né? Ele foi pegando o jeito, foi entendendo o que o pessoal queria que ele fizesse tudo. Foi sofrido, foi sofrido. Legal. Legal. A Mayla está perguntando para mim qual cidade você mora, Ricardo. Então, eu moro próximo de Paris, também, uma vila, uns 30 minutos de Paris, próximo, né? E você mora perto de Paris também, né, Camila? Você está no outro Sim, lado sim, eu moro a 30 minutos ali da torre. da torre, legal. Tá, Isso. você já falou de perguntar qual documento você veio para a França? Você falou que foi o documento, no caso, seu marido italiano, né? Isso, no caso, Você tem isso, cidadania, seu marido e vocês têm cidadania italiana? sim. Legal, Camila. E fala para mim, qual foi sua maior dificuldade? Eu já posso imaginar, mas quando chegou na França, qual foi sua maior barreira, assim, que você enfrentou no começo? Maior barreira, Ricardo? Ai, eu acho que houveram muitas, né? E você deve imaginar, mas eu acho que, porque eu passei o processo, eu vim do Brasil formada e pós-graduada psicóloga, né? E o que que aconteceu? Aqui eu tinha dois caminhos. A minha colega, inclusive, que também, né, tinha formado comigo, ela tinha feito o processo de validação do diploma, né? A gente sabe que a área de psicologia é a área da saúde, e aqui a gente precisa fazer um processo diferente de qualquer outras áreas, assim, né? Geralmente quem é da área da saúde precisa fazer um processo, ou se dificilmente consegue, mas ou você consegue diretamente com o governo validar seu diploma, e aí você já começa a trabalhar na área, ou você retorna de novo à universidade e faz, né, ali 2, 3 anos de formação para poder trabalhar naquilo que você já é formado em outro país, no caso no Brasil. Então, a minha colega que formou na mesma universidade que eu, né, que fez o mesmo processo de validação, ela conseguiu, né? Ela conseguiu o diploma validado e tudo mais. E eu cheguei aqui, né, toda feliz e contente, falei, ó, se minha amiga conseguiu fazer o processo e ela é da mesma universidade, se formou no mesmo ano que eu, olha que confiança. Falei, vai dar certo, né? Não tem como dar errado. Inclusive, ela me ajudou a fazer o dossiê, que é enorme. Enorme. Paguei mais de 150 euros em tradução juramentada, que é caro por página, né? Fazer a tradução. Enviei esse documento, cara, sem brincadeira, esperei um mês, assim, sem saber quanto que eles iam mandar alguma resposta. Né? Porque é tudo por carta aqui, tudo Aqui é, demorado, né, Ricardo? é a das cavernas, vamos dizer. É isso, assim, sabe, na manivela? E aí veio a resposta do governo me dizendo que eu não poderia. Eu teria que voltar para a universidade. Cara, foi. Sabe quando, tipo, você tem um ideal? E esse ideal já vem da faculdade, né? Porque quando a gente chega aqui, a gente. A cabeça da gente, não funciona assim, eu vou começar uma vida do zero, eu vou engatinhar do zero, eu vou trabalhar do zero. É tudo assim, eu tô formado, eu já sei falar, eu já sei ir no banco resolver minha vida. Então, na nossa cabeça, é desse ponto em diante que a gente vai continuar. A gente não tem uma cabeça de, não, é do zero. Do zero que eu vou saber como faz as coisas, do zero como eu vou fazer, como eu vou saber para trabalhar do zero. Então, assim, isso é um puta baque, entendeu? E assim, eu saí da minha faculdade como qualquer outro estudante, né? Realizada lá com o meu diploma, não sei o quê, e ter recebido essa negativa do governo, assim, me virou, Foi um sabe? choque. Totalmente, totalmente. Então, assim, inclusive foi a chave do porquê também hoje eu estou aqui. Ali, ó. Tem males que vêm para bem, né? Como dizem. Sim, eu acredito hoje, Ricardo, que não tem enganos na vida, sabe? Isso para mim é muito forte hoje, sabe? Porque a minha vida, o meu processo aqui é prova disso, sabe? Muita coisa hoje se liga, se conecta e na época eu sofri muito, eu não entendia, eu achava que era castigo, entendeu? Eu me revoltei, eu falei, como assim, sabe? Sendo que eu já tinha feito, eu já tinha estudado, enfim, aquele monte, aquela bagagem de ideal que a gente tem na vida. E aí, eu trabalhei com babá, né, para eu adquirir um pouco dessa coisa da língua, e foi muito importante. Eu fiquei 7 meses trabalhando com babá, e foi muito legal para mim. Só que aí eu saí de lá, a mãe das crianças estava grávida do quarto filho, e eu não ia ter uma remuneração assim, além do que ela já estava me propondo, e para mim era muita coisa, 4 crianças, né? E eu fui sair de lá para estudar. Na época eu já tinha tido a negativa do governo. Então eu fui para estudar, né? Entrei no Campus Langue, né? Que é uma escola de idiomas aqui.
E nessa época eu queria desistir, não ir atrás da questão de faculdade e tal, mas incentivada pelo meu esposo e pela minha família, né? Eles falaram, não, vai para alguma universidade e tal. Em um mês, eu não sei se eu tô indo além, tá, Ricardo? Pode me parar aqui, mas pode falar, tá certo. em um mês eu fiz a postulação para 4 universidades sem saber de nada, nem que universidade que era, porque em um mês você saber que existe universidade, entendeu? Foi muito complicado para Uhum. mim. Você entra naqueles sites das universidades, tipo, é muito confuso, ninguém te explica nada, não tem seta para nada. Você vai perguntar para algum lugar. E aqui Ninguém é tudo sabe, né? muito. Você faz, você se vira, né? É verdade. E Não, aí eu é. postulei para 4 universidades, uma aceitou. Uma. Ricardo, eu fui. Com a cara e com a coragem. Já tinha feito a prova de proficiência e consegui nível B1. Eu sabia que para aceitação também na universidade eu precisaria no mínimo B2, né, que é nível intermediário para avançado, mas eu consegui B1, fui com o meu B1. Cara, a universidade estava de greve, é a de Derro. Nossa. Entrei na universidade que só tinha manifestação. E para eu achar o Nossa. setor, Nossa. não, assim, totalmente perrengue, sabe? Aí, beleza, perguntava para um, perguntava para outro onde é o setor, tal, ninguém sabia, tal, até que eu achei um funcionário lá, o funcionário me levou até onde é o setor, que eu nem até hoje nem sei como eu cheguei lá, sim, sabe, no meio da universidade. E aí a diretora que ia me entrevistar, ela demorou 1 hora, quase 2, 1 hora e pouco, sabe, para chegar para entrevistar os candidatos. E eu lá, tipo, vai ter ou não vai ter por causa de manifestação? E aí eu vi que tava chegando mais 4 pessoas também para fazer entrevista. Falei, bom, acho que eu tô no caminho certo, porque tá todo mundo esperando, né? Cara, quando eu entrei nessa sala, que eu fui fazer entrevista com essa mulher, gente, francês não tem empatia, como eu, o Ricardo. Ó, o Ricardo assim, né? Eu também tô assim, né? Francês não é desse jeito. Francês, a hora que você entra, ele tá assim, ó. É, é Entendeu? verdade. E assim, pra ele tá normal. Pouco grosso, né? Ele não tem essa coisa. A empatia do francês é diferente. É a atenção que ele te dá, às vezes é o direcionamento que ele te dá. Isso é a empatia do francês, né? E aí eu sentei lá obviamente, eu com muita ansiedade, né? E vendo a expressão do rosto dela, porque os brasileiros já se comunicam pela expressão, eu vendo o rosto dela muito sério, muito fechado, eu comecei a me sentir mal com aquilo ali. Aí eu comecei a travar no francês, né? E aí ela foi me perguntando as coisas, eu fui tentando responder, mas não estava dando certo, estava tentando explicar uma coisa, não ia. Ela falou: você está no lugar errado, né? Você está no lugar errado. Imagina eu com a uma linha de idealização, né? Saindo da faculdade lá do Brasil, formada, pós-graduada, já tinha levado a negativa do governo. Chego nessa entrevista, a mulher para em mim também, né? E Hum. aí eu peguei e falei assim, ela falou, você está no lugar errado, você tem que voltar, fazer um curso aqui de adaptação. Eu lembro direitinho, que tem coisas que marcam a gente, né? Eu tinha feito um dossiê gigante, inclusive, para fazer a validação dentro. A validação não, o pedido, né, de entrada na universidade. Tava bem assim na frente dela. Ela fez assim, ó, Ricardo. X. Um X enorme. Gente, não foi um xizinho. Foi um X do tamanho da folha, tá? Que era Nossa. uma folha aberta. Uhum. Essa daqui tá dobrada. Cara, eu saí daquela sala. Pensa num balão murcho. Era eu. Imagina. E aí, assim, a minha esperança de entrar em qualquer universidade naquele dia, eu já nem, sabe, não me animava mais, porque eu achei a francesa muito deselegante, muito mal educada, onde já se viu uma diretora de ensino fazer uma coisa dessa comigo, e eu já sou formada, ela me tratou como uma estudante, parará, 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 parará. Sendo que para a francesa, os franceses, eles estavam fazendo um favor de te falar você está no lugar errado. Eu vou te ajudar. Ó, você vai para o setor X, você vai fazer isso, 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 isso. Então, assim, quando a gente vem para cá, a gente começa uma vida nova. Nova, do zero. Do zero, do zero. E aí, eu comecei a entrar num estado de muita tristeza. Foi um período muito triste, assim, para mim, porque eu me fechei mesmo. Me fechei até para falar francês. Eu lembro de ficar 3 dias, assim, em casa, que eu, sabe, agora tá normal, a gente tá em casa.
Mas assim, na época eu fiquei muito mal mesmo, né? E até eu sou psicóloga, sempre fiz acompanhamento de longe, né? A minha psicóloga na época falou, Camila, olha, dá uma afastada desse assunto que não tá te fazendo bem, né? Justamente nessa época, meu esposo, né, chega pra mim e fala assim, o que que você gosta de fazer? O que que você quer fazer? Né? Por isso que eu falo que não tem engano, gente. Ele chegou pra mim e falou isso e eu sempre gostei de acompanhar influenciadoras, blogueiras no YouTube, né? E aí eu gostava de maquiagem também na época, tal. Eu falei, pô, acho que eu vou começar, vou abrir um canal aqui de diquinhas, de coisa de maquiagem. Na época eu fazia alguma coisa, começar a fazer isso daqui aqui. E a minha psicóloga na época falou assim, Camila, começa a escrever isso, sabe? Meio que pra tirar de dentro de você essa angústia toda, começa a escrever e tal. Eu falei, ah, vou abrir um canal. Que diferença, né? Pô, Então, engraçado, escrever. você estudou meu roteiro, você está seguindo certinho. Já ia te perguntar essa Tô. pergunta mesmo. Qual o seu trabalho na França? Já tá. Não vou precisar nem te fazer mais pergunta, Camila. Ah, então que Não, bom, mas tá Ricardo. bacana, tá legal. Nem vi aqui, eu tô com o roteiro, nem vi aqui. Que Não, ótimo. continua. Isso que eu ia te perguntar agora, seu trabalho, o que que você faz, seu trabalho. Sim, sim. Então, aí eu comecei com o YouTube nessa época. Comecei muito timidamente, Ricardo. Muito, muito. Sabe, com muito medo de falar com câmera, não sabia, nunca tinha estudado isso, né? E a minha escola de YouTube foi YouTube mesmo, YouTube, né? meu Como todo também. mundo aqui, a gente quer descobrir uma receita de bolo, vai no YouTube, né? E aí eu comecei no YouTube muito timidamente, dando algumas dicas, e aí eu comecei a falar de dica para turista, porque as pessoas queriam saber, curiosidade, como é que era a vida aqui, ou como é que fazia para fazer tal coisa. E aí eu fui vendo, Ricardo, que eu gostava de ajudar as pessoas. Eu gostava sabe, de ajudar ela de alguma forma, porque psicóloga, né? Ajudar, falar com gente, né? Tudo a ver. É, tudo Aí bem. eu falei, cara, eu gosto disso. Eu acho que eu levo jeito pra isso. E aí eu comecei com essa meio que saindo um pouco de um processo de depressão, indo, né, para um novo momento da minha vida, eu fui descobrindo que eu gostava disso e, assim, cada vez mais essa vontade de ir atrás de trabalhar com psico, de ir atrás de universidade ficava menos, sabe? Porque eu já estava envolvida com isso tudo que me enchia os olhos, preenchia a minha vida, sabe? E aí, o que que acontece, né? Eu comecei a trabalhar com o meu YouTube, e aí hoje eu tenho meu canal, eu ganho dinheiro através do meu canal. Tenho algumas parcerias antes da pandemia, eu estava tendo algumas parcerias agora, a gente está aqui nesse momento de pandemia, mas também eu uso o meu Instagram para isso, né? Para parcerias, para ajudar as pessoas e tal. E comecei a fazer isso de um hobby, profissionalizar, né? Então, assim, eu comecei a ter mais foco, mais intenção. A gente sabe que o trabalho no meio digital é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, Camila, você achou mais fácil ter saído de psico para fazer digital? Você achou. Não. Aliás, não tem nada que seja fácil nessa vida, gente. Se alguém chegar para vocês e falar que foi fácil, tá mentindo. Né? Não existe. Ricardo tá aqui para falar isso também para vocês. Verdade, isso é Tá? verdade. É muito difícil. Então, assim, hoje eu trabalho com as minhas redes e faço disso um projeto que envolve tanto esse propósito que eu descobri de vida aqui, quanto o meu lado aí de rendabilizar, né? Rentabilizar esse projeto. Claro que com ganho, a gente sabe que o YouTube ele paga muito pouco, enfim, às vezes você entra em parceria em alguns projetos que nem vira tanto, mas enfim, eu acho que o teu propósito de vida tem que ser maior. Tem que ser maior, aí você consegue se manter, você consegue chegar onde você quer chegar, quando o seu propósito é maior. Quando o dinheiro é maior, aí você cai mais rápido, sabe? Aí você Não, é não verdade. fica. Então, Mas não é bacana já. Seu canal aí que eu acompanho tem muitas dicas bacanas. Você só tem a crescer. Tá crescendo a cada dia, eu tô vendo. E a oh, tendência é sempre obrigada. crescer. Porque você transparece bem, né? Você sabe explicar, você sabe falar, você tem uma simpatia com o público, né? Dá pra ver isso. Oh, obrigada, Ricardo. Muito legal. Camila, e fala mais, quanto tempo está aqui na França? Você mora aqui na França? Então, esse ano vai fazer 5 anos, que pra mim, cara, parece que foi ontem que a gente chegou. Mas a gente vai fazer 5 anos, dia 14 de agosto.
Passa rápido, né? Passa rápido. E você tá aqui há quantos anos já, Ricardo? Já faz 12 anos já. 12, rapaz. Tem mais história do que eu pra contar. É, tem bastante. Não, Não, mas mas parece que é. foi ontem, né? Hã? Parece que foi ontem, né? Verdade, não, é realmente, passa muito rápido aqui, a vida aqui é muito corrida, né? Assim, é Realmente, muito, muito realmente. corrida mesmo. Com certeza. Não, mas é bacana. Ô Camila, fala pra nós, hoje, eu sei que às vezes você também, no seu, as pessoas que seguem, né, tem vontade de vir pra França, morar na França, qual conselho você daria hoje para quem quer vir morar para a França, quer vir morar, assim, ter um projeto de estudar? O que você falaria hoje para quem está no Brasil, né, uma pessoa que quer vir tentar vir aqui na França? Uhum. Inclusive, foi uma pergunta que eu recebi de uma seguidora, eu acho que faz 2 dias que eu recebi essa pergunta. Camila, eu quero mudar para a França, mas quais são os primeiros passos? O que que você me aconselharia para os primeiros passos? E eu acho que é um combo. Um combo de quê? O que eu não fiz, por exemplo, também, sabe? Eu sempre falo, porque é parte da gente, primeiro da experiência da gente, né? Eu não estudei a cultura. Eu simplesmente, gente, na época eu tava. O que que tava na cabeça da Camila de 27 anos? Ah, eu tô casando, vou viver minha vida de casada com meu marido. Sabe, mulher tem muito disso, né, Ricardo? Quando a gente vai casar, é sonho casar, ter a própria casa, a própria vida, tá, tá. E aí, tipo, mas viu, você tá indo pra França. Ah, sim, mas eu tô casando, né? Eu vou ter minha vida e tal. Entende? Então, assim, pesquisem sobre a cultura. Saibam aonde. Eu sei que estudar e entrar nessa cultura é outra coisa. Mas se você vem com o mínimo, sabe? Justamente essa história que eu contei para você, Ricardo, já é o pontapé inicial, né? Do quê? É, de que os franceses, quando eles são verdadeiros, às vezes eles são verdadeiros desse jeito, sabe? Mais seco, mais, sabe? Patada aqui no Brasil a gente chama de patada. Mas aqui eles não estão dando patada em você, entendeu? Pelo contrário, eles estão te Estão respeitando, sendo, estão te estão dando sendo espaço. justo e curto, né? Tá dando, às vezes nós acho que, brasileiros, né? A gente temos que ter um meio de falar alguma coisa para não deixar triste e tal, que eles aqui são direto ao ponto. E Direto ao nós não ponto. estamos acostumados com isso ainda. Agora eu mesmo praticamente já acostumei, né? Mas eu sofri muito com isso também no começo. Exato. Exato. Então, assim, eu acho que saber o mínimo da cultura, entendendo que é outra linguagem, sabe? A linguagem do respeito, da educação, de como se vê a vida, de como se comporta, é diferente. Não significa que do brasileiro tá errado, mas aqui para o francês é outra coisa, né? Então, por muitas vezes eu briguei por conta disso. Muitas vezes. E assim, umas brigas inúteis, né? Porque você não vai mudar o francês, você não vai mudar a França, né? E eu chegava em casa com aquela máxima assim, liberté, igualité, fraternité, é o raio do cap... Entendeu? Porque, assim, gente, né, para eles, dentro da constituição deles, dentro do que eles acreditam, não do Sim, que com eu certeza. acredito, não do que é liberdade, fraternidade, igualdade para Camila, né? Então, assim, entender como que é minimamente a cultura dos franceses, eu acredito que não vai dar para saber tudo, de fato, mas procure saber aonde você está mirando que você quer atirar e chegar, entendeu? Porque a França que a gente vê, pelo menos na minha visão, tá dentro do que eu lembro, a França que eu vi era a França, era Paris, fria, eu lembro disso, passava no jornal, era a Paris da Champs-Élysées na virada do ano, né? Então, lotada, Champs-Élysées lotada, os fogos ali no arco, e aquele estereótipo do francês chique, né? Bem arrumado, loiro, do olho azul e com uma baguete debaixo do braço. E cheiroso, porque perfume, França, né? Então, assim, era isso que estava na minha cabeça, né? Então, assim, procura saber disso, tá? Primeira coisa, procura entender como que é a França, como são os franceses. Por exemplo, pergunta pro Ricardo, pergunta para mim, pergunta para quem já tá morando. Tem muito brasileiro aqui também, né? Sim, bastante. Apostando, acreditando. Então, eu acho que conteúdo não falta nesse sentido. É, a língua.
tá? Porque, assim, por mais que, por exemplo, eu vim com meu esposo desenvolveu até um pouco mais rápido na língua, mas eu precisei me virar sozinha. Não, tinha jeito. E assim, vai chegar situações, eu com 5 meses de França, tive uma intoxicação alimentar. 5 meses. A gente chegou no hospital, na emergência, Ricardo, e a gente não sabia falar um A do... Imagina, se a gente não sabia falar um A do computador que estava em casa, que a gente ia comprar, que o moço ia entregar, imagina chegar no hospital, você numa emergência, passando mal, para explicar o que você estava sentindo. Cara, entendeu? E eu tava muito mal, tinha vomitado a noite toda e tal. E a médica chegou pra gente e perguntou. Hoje eu lembro e sei rapidamente o que ela perguntou, mas na época o Gustavo tava no Google Tradutor pra falar com ela. Olha, ela vomitou sei lá quantas vezes, sabe? E a médica ali, tipo, esperando ele digitar. Entendeu? Então, assim, são situações, gente, que eu não desejo pra ninguém. Sem contar a fragilidade que você tá, que você se sente muito frágil. Quando você não fala, quando você não entende o que as pessoas estão se comunicando, numa situação de emergência, você fica mais frágil ainda, né? Então, assim, a cultura, a comunicação, planejamento. Eu sei que esse ponto é um ponto delicado, mas é um ponto sabe, a gente fez um planejamento mínimo. Pelo menos o primeiro ano a gente fez, assim, sabe? Imaginando quanto que a gente ia gastar de salário e tal. Claro, dentro do emprego do meu esposo, que a gente tava, né? Ganhando X, porque meu amigo, né? O nosso amigo fala, você consegue no mínimo um emprego que você vai ganhar X, né? Com a área que ele tava formado. Então a gente meio que, sabe, imaginou isso e a gente só saiu da casa dos nossos amigos para assumir uma vida mesmo depois que a gente já tinha algo mais encaminhado, né? E mesmo na casa deles, a gente ajudava financeiramente, tá, gente? A gente não ficava lá de graça porque era amigo, não. A gente ajudava a pagar aluguel, água, mercado, tudo, né? Então, assim, e isso estava dentro do nosso planejamento também. Mas, assim, planejamento financeiro, chegar aqui sem nada, complicado, porque a gente sabe, por exemplo, que a carta Vitale, que é aquele documento que a gente tem hoje para ir no hospital e ter assistência médica, de farmácia e tudo mais, que o governo paga, demora. Demora, então assim, você pode passar uns maus bocados aqui e ter que pagar o hospital, sim. Na época que eu fiquei com 5 meses, eu tive a intoxicação alimentar, eu fui para o hospital, tomei a medicação, fiz todos os exames, deixei lá 200 euros. E exatamente a pergunta, acho que a Alexandra fez, né? Como é o sistema de saúde aqui na França, né? Sim, tem essa questão da carta Vitale, né? Enquanto você não tem a carta Vitale, você tem que pagar, né? E aí, no caso, gente, até é importante, eu lembrei agora, a gente tem quando a gente paga, e você vai depois fazer você pede para o governo para ter o reembolso, né? Você está no processo de tirar a carta vital, você não tem a carta vital, você paga do seu bolso. Aí você tem uma folha que chama folha de Swan, né? Que é uma folha que o médico, aonde você vai, preenche, e aí coloca lá o valor que você pagou, né? E aí, quando você tem a carta Vitale, você envia, né, para o órgão aqui que regulamenta a carta Vitale, e aí eles te reembolsam, né? Então tem isso, mas assim, enquanto você não tem, é você por você, assim, é muito, né? Então assim, vim pra cá, não, mas eu chego lá, eu consigo trabalho rapidinho, não façam isso. Não, a não ser que, por exemplo, aqui no meu caso, mas você foi assim, sim, mas a gente sabia que era do Gustavo, era uma área que contratava rápido, sabe? Agora, com relação às outras, eu não sei falar, sabe, Ricardo? Eu não sei se você, né, a experiência que você teve, você pode falar isso para as pessoas. Mas, assim, eu não recomendo, sabe? Porque, e se não der? Entendeu? A não ser que você tenha alguém aqui que pode, não, fica aqui na minha casa, fica comigo até o período que você conseguir alguma coisa diferente, sabe, galera? É diferente. Então, assim, a gente tinha os dois casos. A gente tinha um casal que nos acolheu, que quis nos acolher, nos ajudar nesse momento, até a gente conseguir, né? Não, agora a gente tem emprego, a gente vai, né? Tanto que na época a gente estava na região da Alsácia, que é perto da divisa da Alemanha. A gente não estava dentro de Paris. A gente só veio para cá porque o Gustavo conseguiu um emprego aqui, Muito bom. né? Então, assim, aí a gente veio, e tanto que a gente conseguiu alugar essa casa, porque o contrato dele já era CDI, né? Que é contrato indeterminado, né? Porque até determinado o pessoal enrosca aqui de alugar. E, gente, alugar a casa aqui também é um inferno, tá? É um Complicado. inferno que eles pedem até seu DNA como prova,
entendeu? Assim, é coisa muito chata, muito burocrática. O nosso amigo precisou ser o nosso fiador, mesmo o meu esposo tendo o contrato indeterminado, que é o contrato que mais assegura que o proprietário não vai ter risco com a gente, né? Então, assim, planeje-se, sabe? Procure saber, procure verificar, faça um caixa, sabe? Faça um caixa. Porque você não sabe com o que você vai ter que gastar. Por exemplo, aqui quando a gente entra no aluguel, a gente tem que pagar 3 aluguéis adiantados. E É, aluguel é muito caro, muito muito caro, é caro. verdade. Então, assim, as regiões, né, Ricardo, por exemplo, eu não moro dentro de Paris porque é muito caro, né? E assim, mas quem mora e quem precisa morar dentro de Paris, gente, a gente tá falando de um aluguel de quê? Não sou muito boa de números, mas é puxado, Dentro de entendeu? Paris mesmo ali é caro o aluguel, realmente. Quem mora ali paga tudo é caro, né? Desde Tudo. aluguel, compra, mercado, então se torna Compra é muito caro, caro. exatamente. Exatamente. Então, assim, Ricardo, é um negócio que dá um livro, né, cara? Dá, Se for verdade. falar de É um tudo, livro. dá um livro. Mas é isso, sabe? Eu acredito que é um bom planejamento. Claro, vai ser um planejamento perfeito? Não vai, porque o nosso não foi, sabe? O nosso também não foi. Mas aí meu esposo começou a trabalhar, né? E aí a gente foi se ajustando dentro do que ele recebia para que a gente conseguisse comprar um sofá, comprar, né? E a gente tem muitas sites aqui, plataformas que revende, né? Então, a pessoa, sei lá, usou a televisão um mês, não quer mais, ela põe o preço lá, sei lá, 200 euros, ela tá vendendo a televisão. Então, dá pra gente, né? A gente foi descobrindo várias coisas que davam para fazer, que era interessante, que funciona. Eu tenho coisa até agora, vai fazer 5 anos que a gente tá aqui, eu tenho coisa até agora que eu trouxe que a gente pagou 90 euros na geladeira. Entendeu? Então, assim, geladeira usada? Usada, mas é geladeira e funciona, Mas funciona, vai dar certo, né? é assim mesmo. Então assim, e tudo coube dentro do que a gente podia, sabe? Então, às vezes, ai, nossa, é chique, vou morar em Paris, vou ter tudo zero bala e vou. Às vezes não, às vezes você vai começar com um negócio usado mesmo e vambora, Exatamente. É. entendeu? Não, mas é legal, Camila, muito bacana. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode perguntar. Eu acho que tá acabando nosso tempo também. Uma Nossa, hora, foi. tá passando rápido aí. Alexandra perguntou, quando se fala francês, ajuda? Creio que sim, né? Poxa, bastante, hein? Bastante. Eu penso que, cara, você poder, sabe, principalmente assim no começo, que você tem muita burocracia para resolver, né? Principalmente mexer com prefeitura, documentação. Você tem que ter uma paciência, cara. E às vezes, talvez eles não vão fazer tanta questão de te explicar se você tiver engasgado, sabe? Sabe? Então, assim, depende do francês também. Não tô falando que eles são mal educados, tá, gente? É que setor público é setor público, tá? Então, assim, saber se desenrolar, sabe? Saber o mínimo. Eu não tô falando de intermediário e avançado, não. O mínimo, sabe? Entender também toda essa logística que eles têm também, né, Ricardo? De bonjour, s'il vous plaît, merci, essa volta toda que envolve o francês. Envolve, né? Porque eu lembro, Ricardo, que a primeira vez que eu voltei para o Brasil, eu tive que ir no Poupa Tempo, por causa da minha CNH, né? E, inclusive, eu perdi o prazo da CNH, tô até agora sem CNH aqui. Enfim, história aí pra, né? Mas, quando eu cheguei no Poupa Tempo de Campinas, cara, eu cheguei pro guarda e falei assim, moço, por favor, por gentileza, onde fica tal coisa? O moço ficou assim, ó. Ficou espantado, né? É, por De onde quê? vem, de onde vem essa... Da onde saiu essa... essa lente, É né? verdade. Porque, cara, já tava tão em mim essa coisa de bonjour, s'il vous Acostumado, né? É plaît, verdade. Aqui vous é uma pouvez. eles prezam muito isso aí. Sim. Então, assim, eu cheguei no avião, né? Eu lembro que a gente entrou no avião e a moça do lado ia chamar o comissário de bordo e fez assim: Sil, moça! E eu do lado. Sabe, tipo, mas assim, moça, você não pode chamar a moça de moça. Entendeu? Porque isso já estava na minha cabeça. Então, quando eu cheguei no Poupa Tempo, eu, moço, por favor, você pode me ajudar? O moço fez até assim, você não é daqui, não, né? Por quê? Isso que é a cidade que eu moro lá, né? Verdade, Então, gente, isso é assim, bom.
sabe? Essa coisa toda do francês, gente. É bonjour, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Ah, e depois que o cara fala um não, te dá um tapa na cara, você fala merci, merci. Entendeu? E vai embora. Mas Entendeu? Então, assim, quando eu falo da diferença cultural, também é isso. E isso eu conto muito. Quem é do meu Insta que tá aqui, o meu seguidor que tá aqui, sabe disso todo dia, eu falo toda hora. Gente, nunca chega aqui. Mesma coisa, eu cheguei no ônibus e falei, o ônibus é esse? Ele virou pra mim e falou assim, bonjour. é verdade. Sim. Pá, de novo, né? E aí eu falei, bonjour. Aí ele, esse ônibus é essa linha assim. Então, gente, não façam isso com o francês. O francês, ele é um desrespeito, entendeu? Então, mas a gente até entender que isso, entendeu? É, Ele é se uma adaptar, volta. né? É uma Não, volta. mas é realmente é um mundo diferente, uma cultura diferente. Começa a aprender do zero, né? Tudo. Exato. Camila, muito legal. Vamos encerrar a nossa live. Ah, Conversa Ricardo, bacana, foi muito foi muito legal. bacana essa conversa. Aprendi bastante coisa aí com você também. Oh, Para mim, realmente, vocês, né, são vencedores e você e seu marido. Parabéns pela obrigada. coragem, né, de ter desbravado esse mundo, estar aqui. E ter contado, estar vivendo essa linda história de vida. Bom, agradeço. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. E assim, eu admiro todo mundo que está aqui, sabe, cara? Eu sei que o seu trabalho é para ajudar as pessoas também, sabe, incentivar as pessoas. Tudo que a gente passa aqui, e quando a gente fala das coisas, gente, é para alertar vocês, não é para desmotivar, é para incentivar vocês a buscarem o que a gente muitas vezes não buscou. O que a gente não teve alguém para falar pra gente, olha, faz isso, ou vai por ali, ou faz aquilo. Entendeu? Então, assim, às vezes, nossa, mas é tudo isso, é muito difícil, então você tá me desmotivando. Não, eu tô simplesmente falando pra você uma coisa que até eu gostaria de ter ouvido, sabe, Ricardo? Na época que eu tava toda deslumbrada, achei que eu ia viver um mundo encantado, entendeu? Então, assim, essa coisa de Paris, essa coisa de, né, quando você fala onde você mora, eu moro em Paris, né? Já aconteceu várias vezes eu voltar pro Brasil e eu ir numa loja com a minha mãe, onde você mora? Eu falo, em Paris. Ai, mas você não quer voltar pra cá, né? E eu, não é bem assim, né? Tudo é uma questão de escolha, logicamente. Mas tudo que a gente fala aqui, gente, é para ajudar, é para apoiar, é para incentivar. Eu acho que o Ricardo tem uma mega história também, né? Ele incentiva muito todo mundo que tá aqui, tenta ajudar da melhor forma possível. E é isso, sabe? É isso. Eu acho que a gente tem que abraçar até essa galera que tá junto, tá fazendo esforço juntos, porque é aquele tapinha que vai ajudar muito vocês, É sabe? verdade. Então, Ricardo, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo espaço. Adorei a conversa e tenho certeza que a gente vai trocar muita figura aí pela frente. Pode ter certeza. Muito obrigado, Camila. Espero Nada, nos encontrar mais vezes aí. com Até certeza. Um mais. beijo, abraço, Tchau, pessoal. tchau. Abraço. Tchau.